Olá, muito boa tarde. Vos quero saudar com a paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos. Eu hoje queria continuar o nosso estudo acerca do livro do profeta Amós. E hoje queria ler em Amós, capítulo 4, dos versos 6 ao 13. E assim completamos o capítulo 4. Amós, capítulo 4, dos versos 6 ao 13. Hoje pensando convosco sobre a cegueira espiritual do povo de Deus. A cegueira espiritual do povo de Deus. Leiamos. Também vos deixei de dentes limpos em todas as vossas cidades e com falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Além disso, retive de vós a chuva 3 meses antes da ceifa, e fiz chover sobre uma cidade e sobre outra, e outra não. Um campo teve chuva, mas o outro que ficou sem chuva se secou. Andaram 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Feri-vos com o crestamento e a ferrugem. A multidão das vossas hortas e das vossas vinhas e das vossas figueiras e das vossas oliveiras devorou-a o gafanhoto. Contudo, não vos converteste a mim, diz o Senhor. Enviei a pés contra vós outros à maneira do Egito. Os vossos jovens matei-os à espada e os vossos cavalos deixei-os levar presos. E o mau cheiro dos vossos arraiais fez subir aos vossos narizes. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra. A Sodoma e Gomorra. E vós fostes como um tição arrebatado da fogueira. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Portanto, assim te farei, ó Israel. E por isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Porque é Ele quem forma os montes e cria o vento. E declara ao homem qual é o seu pensamento. E faz da manhã trevas, e pisa os altos da terra. Senhor Deus dos exércitos é o seu nome. Até aqui a palavra do Senhor. Oremos. Senhor Deus, graças te dou. E te peço, Senhor, encarecidamente, para que derrames, Senhor, o teu Espírito agora sobre mim e sobre todo este povo que me está ouvindo, escutando, assistindo através desta gravação. Abre-nos, Senhor, o nosso coração. Ilumina, Senhor, as nossas mentes. Deixa-nos, Senhor, que nós captemos, que nós entendamos tudo aquilo que está em mistério, Senhor, na tua palavra. Senhor, que esta palavra hoje possa servir com prática para as nossas vidas atuais. Nós possamos aprender a nos convertermos a Ti, ó Deus, em corpo, em alma e em espírito. Que seja assim, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Nos ensina, Pai, me utiliza agora para a Tua honra e glória. Que o abrir dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam, Senhor, agradáveis na Tua presença. Meu Deus, meu Rei, meu Senhor. Eu assim oro, Senhor, e assim a creio, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e glória a Deus. Meus queridos e minhas queridas, talvez seja este o texto, um dos textos mais dramáticos de toda a Bíblia. Onde Deus nos despe
onde Deus nos mostra tudo aquilo que nós não queremos ver. Amós, através deste texto, ele nos mostra até que ponto a cegueira do povo de Deus pode chegar. Mesmo assim, diz a palavra que o povo não se converteu. A cegueira é um travão, a cegueira é uma barreira, em que nós até podemos ver o erro, mas não queremos saltar essa barreira. A cegueira nos trava. A cegueira é umas algemas que travam os nossos pés para que nós não possamos andar. A cegueira endurece o nosso coração de tal forma que mesmo em meio ao sofrimento, nem ainda assim, nós nos arrependemos e nós clamamos por Deus. É assim que a cegueira espiritual nos torna fracos, mas ao mesmo tempo insensíveis à voz de Deus. Nas mensagens anteriores nós vemos um homem saído das terras de Tecoa, um agricultor, um homem que criava gado, e Deus chama esse homem e diz: vai até Israel, vai até ao Reino do Norte e leva as palavras que eu te entreguei. Vai e fala ao coração daquela gente, para que eles retornem aos meus caminhos, para que eles se arrependam. Amós, um homem obediente à voz de Deus, ele se desloca das terras de Judá, do Reino do Sul, e ele desloca-se ao Reino do Norte. E ele começa pregando a palavra, ele começa anunciando as palavras e o juízo de Deus. Ele começa anunciando juízo às 6 cidades vizinhas de Israel. Depois se vira para Israel e começa anunciando juízo sobre Israel, anunciando que Deus iria enviar uma nação cruel, uma nação extremamente dura, extremamente complicada, é que iria vir sobre a nação de Israel e iria destruir. Ele relembra a história de Israel, chamando a atenção ao povo, mostrando ao povo quem era o Deus. Mas Israel sempre fechou, Israel nunca ouviu, nunca quis ouvir a voz do profeta. Aqui no capítulo 4 as coisas vão aumentar ainda, vão ficando mais graves. Quando chegarmos ao capítulo 7, nós vemos que os sacerdotes do lado de Betel, eles quiseram correr, quiseram até, inclusivamente, quase que matar o profeta. Então as coisas sobem de escalada. No texto anterior, vemos que Deus jurou pela sua santidade, em que se Israel não se convertesse, se Israel não se arrependesse, Deus iria enviar castigo, Deus iria aniquilar. Na mensagem exatamente anterior a esta, nós vemos ameaças contra as mulheres de Samaria, ameaças contra o povo que estava praticando cultos falsos ao bezerro de ouro, lá em Betel e em Gilgal. E agora parece-nos que houve algo que não é narrado neste livro, até porque as palavras de Amós andam na ordem entre os 20 e os 30 anos, portanto isto aconteceu muita coisa desde que Amós chegou ao Reino do Norte. Parece-nos que Deus já tinha enviado várias manifestações naturais, várias catástrofes naturais, seca, fome, peste, falta de chuva, a economia de Israel ficou em nada porque as terras secaram. Parece-nos que aconteceu vários fenómenos. Mas ainda assim, como diz já no final do verso 11, contudo, apesar disso, apesar de vocês verem tudo isto acontecer, apesar das palavras do meu profeta, contudo, vós não vos convertestes a mim.
Quais são as razões de Deus para toda esta tragédia? São várias razões, mas eu puxei só aqui 3. Primeiro, uma das primeiras razões que Deus chama a atenção é a vida fácil, opulenta, ostentadora, gananciosa das mulheres de Samaria, que eram consideradas as mulheres nesta época, na época do Oriente Médio, as mulheres eram consideradas o padrão da sociedade. As mulheres eram consideradas o pilar, o alicerce da família. Porque eram as mulheres que cuidavam dos filhos, tratavam dos filhos, educavam os filhos, cuidavam da casa, ensinavam as filhas a serem boas esposas, ensinavam os seus filhos a respeitar e a amar as suas esposas, a respeitar e a amar a sua família. Portanto, as mulheres eram o padrão da sociedade. Menos estas de Samaria não. Porque as de Samaria só queriam festas, farras, vinho, e obrigavam os seus maridos a serem desonestos para poderem trazer dinheiro, riquezas para casa, para elas promoverem essas festas. Outra das razões de Deus era a opressão dos pobres e dos mais fracos por parte dos poderosos e dos juízes. Um pobre, se chegasse a um julgamento, não tinha direito a julgamento, não tinha dinheiro. E mais facilmente era ilibado um poderoso desonesto e mais facilmente era condenado um pobre honesto. Mas outra das grandes razões de Deus era a falsa religião que imperava naquele reino. Betel, Gilgal e Berseba. 3 locais de culto do reino de Israel, totalmente ao contrário daquilo que Deus instituiu, totalmente ao contrário da lei mosaica, inclusivamente Jeroboão II. Manda erigir, manda esculpir 2 bezerros de ouro, um em Betel, outro em Gilgal, e diz: eis aí o vosso Deus que vos tirou da terra do Egito. A falsa religião ao bezerro de ouro era a busca da prosperidade e da fertilidade. Até parece que nós estamos vivendo, olhando as palavras de Amós, parece que estamos vivendo no século XXI. Onde tudo aquilo que é importante é a prosperidade e a fertilidade. Todas as outras coisas passam para segundo plano, inclusivamente Deus. Mas deixe-me dividir esta mensagem em alguns pontos, e o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção está nos versos 6 ao verso 11. É o que é que Deus fez para alertar a Israel do seu pecado? Qual foi a atitude ou as atitudes de Deus em relação ao pecado de Israel, por forma a que a nação chegasse ao arrependimento? 2 atitudes ou 2 maneiras que Deus, promovidas por Deus para chamar o povo ao arrependimento. A primeira foi pelos profetas. Meu querido e minha querida, Amós não foi o único profeta a profetizar em terras de Israel antes da sua ida para o cativeiro. Jonas, Elias, Eliseu, Joel, Isaías, Miqueias, Amós. Possivelmente esqueci mais 1 ou 2. Oseias. Foram profetas levantados, homens levantados por Deus para chamar a atenção de Israel acerca do seu erro e acerca da sua necessidade de se arrependerem perante Deus. Mas a segunda razão, a segunda forma, a segunda maneira que Deus fala ao povo para se arrependerem foi através de calamidades naturais. Aquilo que nós lemos dos versos 6 ao 11. Dentes limpos é fome, meses sem chover, afetando a ceifa, afetando as colheitas, falta de água para beber, crestamento e ferrugem, quer dizer que as terras ficaram de tal forma secas e rijas que
que era impossível a qualquer planta brotar daquela terra. As figueiras, oliveiras foram todas devoradas pelo gafanhoto. A peste, à maneira do Egito, fazendo-nos lembrar aquelas 10 pragas que Deus enviou sobre o Egito, lá no tempo do Êxodo. Os jovens mortos à espada, lembrando também uma das pragas lá do Egito. Ficaram sem cavalos, mais grave ainda, o mau cheiro dos vossos arraiais, quer dizer que nas praças, nas ruas das cidades existia corpos mortos, homens e mulheres israelitas mortos no meio da rua. Subverteu-os, ou seja, castigou alguns, como ele castigou Sodoma e Gomorra. A pergunta é, será que tudo isto não chegou para chegarmos ao verso 11 e o profeta dizer: contudo, apesar de tudo isto, não conseguiste te arrepender em teu coração? Não conseguiste te converter a mim, diz o Senhor. O que Deus esperava é que o povo se questionasse. Como é normal você e eu, quando lhe aparece algo errado, você pergunta: mas o que é isto? O que é que está acontecendo? Porquê que está acontecendo? Mas nem isso o povo fez. Deus esperava que o povo refletisse. Será que eu estou fazendo algo de errado? Será que tudo isto que está acontecendo é por minha causa? Será que eu mereço isto? Lembro-me do tempo do livro de Jó, em que as coisas foram acontecendo a Jó e Jó perguntava: mas porquê? Não fui eu fiel? Senhor, fala comigo, explica-me. Senhor, vem até mim para que eu possa efetivar defesa perante ti. Mas o povo de Israel nem isso fez. O povo de Israel não questionou, o povo de Israel não indagou, o povo de Israel não refletiu. O povo de Israel estava cego espiritualmente. Quão difícil é um cego ver a luz, por mais ainda que ele queira ver. Mas quando se trata de cegueira espiritual, meus queridos e minhas queridas, nada demove a este cego. Com esta listagem dos versos 6 a 11, Amós enfatiza, olha o que eu estou dizendo, Amós não está passando aqui um paninho quente para suavizar a questão. O que Amós está dizendo: foi Deus que enviou todas estas calamidades. Estão listadas nos versos 6 ao 11. No verso 6, no original hebraico, na tradução original, o verso 6 diz assim nas nossas Bíblias: também vos deixei de dentes limpos em todas as vossas cidades e com falta de pão em todos os vossos lugares, contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Mas no original hebraico, na tradução hebraica, diz assim: eu mesmo vos deixei de dentes limpos. Eu, o Senhor, eu, Yahweh, eu, o vosso Deus, vos deixei de dentes limpos. Eu mesmo vos dei fome. O que o Amós está dizendo é que isto vem de Deus, isto veio da parte de Deus, todas estas calamidades naturais, aparentemente naturais, todas estas pestes, fomes, secas, por aí fora, por aí fora, por aí fora, foram obra e vontade de Deus. Na nova tradução linguagem de hoje, uma outra versão da Bíblia, uma outra tradução, melhor dizendo, o mesmo verso 6 diz assim: eu fiz com que faltasse comida em todas as cidades e que todos passassem fome, mas assim mesmo vocês não voltaram para mim. Na nova versão transformadora, o mesmo verso diz assim: eu trouxe fome sobre a cidade, escassez de alimento sobre todo o lugar. Nem assim
vocês voltaram para mim, diz o Senhor. Prova que Deus enviou todas estas coisas como forma de aviso, como forma de abanão, para chamar a atenção do povo, para o acordar, para saírem deste marasmo espiritual, social e moral. Mas nem assim eles se voltaram para Deus. Olha a relação das coisas que Deus enviou. Fome, no verso 6. Seca, no verso 7 e 8. Pragas na agricultura, verso 9. Doenças e pestes, verso 10. Guerra, verso 10. Animais despojados, verso 10. Mortandade nas praças, verso 10. Destruição de cidades, verso 11. Os sobreviventes em mau estado, verso 11. Fica bem claro nas palavras do profeta que isto foi obra de Deus. Mas bom, existe aqui um problema. Porquê é que o povo não atendeu à voz de Deus? Porquê é que o povo não se aquietou, não se indignou e não se questionou sobre aquilo que estava acontecendo? Por causa da teologia que eles próprios promoviam dentro de si mesmo e dentro das suas cidades e dos seus templos. Que era a teologia do Reino do Norte. Onde eles dizem, não, nós somos povo da aliança, nós somos povo de Deus, então nada de mal pode vir da parte de Deus. Nós podemos viver à nossa maneira, podemos viver ao nosso jeito, porque Deus perdoa. A gente mata um carneirinho, mata um cordeirinho e Deus perdoa. Como que uma frase que eu um dia ouvi, Deus me ama de tal maneira que nunca me vai castigar. Pois, meu amado irmão, a Bíblia diz que eu castigo aqueles que eu amo. É os que eu amo que eu castigo e não os outros. Mas a teologia do Reino do Norte não permitia que eles olhassem para Deus, este tipo de Deus que manda calamidades para chamar a atenção do povo. Na mente daquele povo, segundo a sua teologia, isto era completamente absurdo. Isto não vem da parte de Deus. E quantos de nós já não ouvimos, muitas vezes, nós estamos vendo, quem está de fora está vendo que é da parte de Deus, mas quem está vivendo diz, não, isto não é de Deus, isto é do diabo. Meu amado irmão, o diabo não pode nada connosco. A única coisa que o diabo faz é trabalhar a nossa mente, as nossas ideias. O diabo não nos pode matar, o diabo não nos pode ferir, o diabo não nos pode tocar nas nossas vidas. O que o diabo faz, eu volto a referir, o que o diabo faz é trabalhar as nossas ideias. Sempre foi assim que ele fez e sempre será assim. Agora, nós como queremos viver a nossa teologia do Reino do Norte, Cristo morreu por mim, agora tudo para mim é maravilha, nós culpamos o diabo. Mas curioso, nunca nos culpamos a nós próprios. É isso que Deus está esperando. É que nós assumamos a nossa culpa. E ao assumirmos a nossa culpa, nós nos convertermos a Ele. Nós nos arrependemos perante Ele. É isso que Deus espera, mas não foi isso que o povo fez. Pois bem. Agora veja o segundo ponto. A cegueira espiritual. A cegueira espiritual de Israel, versos 12 e 13, diz assim: portanto, este portanto é relativo ao resumo, portanto, já que vocês não se converteram a mim, eu enviei-vos todas estas calamidades e vocês não se converteram a mim, portanto, assim te farei, ó Israel. E porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Porque é Ele quem forma os montes e cria o vento e declara aos homens qual é o seu pensamento. E faz da manhã trevas e pisa os altos da terra. Senhor, Yahweh, Deus dos exércitos, é o seu nome. Onde é que estava a cegueira do povo de Israel? A cegueira espiritual do povo de Israel?
Porque conforme eu tenho dito muitas vezes, nós olhamos muito para aquilo que temos direito, mas olhamos muito pouco para aquilo que nós temos obrigação. E, regra geral, as obrigações são sempre mais do que os direitos. Em todo o lado. Na nossa Constituição, nos códigos penais e civis, na própria Bíblia. É, pastor? É. Nós temos mais obrigações do que direitos. Temos mais castigos do que benefícios. E há muita gente que olha para o Deuteronômio 28. Eu também gosto muito de Deuteronômio 28. Só que Deuteronômio capítulo 28 tem 66 versículos. Olha o que eu vou dizer e pasme-se. Se você não acreditar em mim, quando acabar a pregação, você vai à Bíblia e vai ver, vai contá-los. Deuteronômio 28 tem 66 versículos. Apenas 15 são de bênçãos. Todos os outros são de castigos. Deuteronômio 28, verso 1 diz assim: olhe bem, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, então, porque tu atentastes, ouvistes, guardastes, cuidastes dos mandamentos, então o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Portanto, a nação de Israel só era exaltada sobre as nações da terra se atentamente ouvisse a voz do Senhor, se com cuidado guardasse todos os mandamentos. E esse é o nosso problema, porque nós não sabemos ler, ou muitas vezes não queremos ler o que Deus falou. Nós queremos ser abençoados, mas só olhamos para o final do verso. O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Mas não começamos a ler o verso. E quando nós chegamos ao verso 15, a coisa descamba. Porque todo o resto, o verso 2, 3, 4 até ao 14, todos os versos de Deuteronômio 28 são deliciosos. Deliciosos. Mas quando a gente chega ao verso 15 diz: será porém, ou seja, tu és exaltado, és abençoado ao sair, ao entrar em casa, na família, na mulher, no esposo, és abençoado no gado, em todo o lado. Será porém, ou seja, mas se tu não atentares, se não deres atenção ao verso 1, será porém que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, ou seja, se quebrares o primeiro versículo, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então, porque tu quebraste o primeiro verso, então virão todas as maldições sobre ti e te alcançarão. Estes foram os termos da aliança entre Deus e a nação de Israel. Primeiro, tem que atender à voz de Deus. Segundo, cuidado de guardar todos os mandamentos. Se assim fosse, eles tinham 13 versículos de bênçãos. Mas se eles falhassem o primeiro verso, eles tinham, eu não sei quantas são, mas 68 menos 15 dá 50 e tal versos de maldições. É maldições para tudo quanto é lado. Só que o povo esqueceu. Deuteronômio 28, 15 ao 68. O povo esqueceu. O povo só se lembra de Deuteronômio 2 até ao verso 14. E por isso é que era a teologia do Reino do Norte. Porque Deus os tinha abençoado ao sair, ao entrar no celeiro, na casa, na cama, no trabalho. O Senhor abençoou-os de todas as maneiras de feitios. Mas eles esqueceram-se do verso 1 e do verso 15 ao 68. Uma curiosidade para você. Todas as maldições que Deus fala aqui do verso 6 ao 11
São todas as maldições que o Senhor fala no Deuteronômio 28, do 15 ao 68. Se você quiser, compare e você vai reparar. Quem quebrou a lei não foi Deus. Quem quebrou a aliança não foi Deus. Quem quebrou o acordo não foi Deus. Porque em Jeremias 1,12, Deus diz: eu velo, eu cuido, eu zelo, eu estou atento a que a minha palavra seja cumprida, tanto na bênção como na maldição. Deus cuida da sua palavra. Deus não é homem para que minta. Deus não altera em nada as suas sentenças. E porque Deus não é homem para que minta e vela pela sua palavra e jurou pela sua santidade, o povo estava condenado aos castigos descritos na própria aliança que eles tanto aclamavam. O Deus da aliança é conosco. Mas eles esqueceram-se que eles destruíram, eles quebraram a aliança. Por 5 vezes, meus queridos amados irmãos, por 5 vezes, Deus se queixa da cegueira do povo. Verso 6, verso 8, verso 9, verso 10 e verso 11. Qual foi a queixa? Mesmo assim vocês não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Deus queixa-se da falta de conversão, do coração duro como pedra daquele povo. Por isso o profeta Ezequiel diz: se vocês se converterem a mim, eu vos mudarei esse coração de pedra e vos colocarei no lugar o coração de carne. É disto que Deus está falando. É isto que Deus está falando ao seu povo. É isto que Deus está falando hoje a nós. Existe uma necessidade extrema, mais que até que a nossa própria vida, de nós nos convertermos a Deus e nos arrependermos. Se nós vivemos mal, meus queridos amados irmãos, a culpa é nossa. A culpa é nossa. Se as coisas acontecem na nossa vida, meus queridos e amados irmãos, a culpa é nossa. Porque nós não paramos para pensar, não paramos para perguntar onde é que está o erro. Ou melhor dizendo, onde é que eu errei. Porque em via de regra não é sempre. O erro está em nós porque Deus não quebra a sua promessa. Se Deus nos promete paz, se Deus nos promete vida em abundância ou vida em equilíbrio, se nós não a temos, o erro está em nós, ou está na nossa comunidade, ou estamos a pagar pelo preço dos erros da nação, mas o erro tem que estar em algum lado aqui, não lá, porque Ele não erra. O que é que Deus queria dizer com converter? Não vos convertestes a mim, como diz aí, por exemplo, no verso 6, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. O que é que Deus queria dizer com isto? O que é que Deus queria dizer com converter? Pelo menos 2, 4, 6, 7 razões para Deus dizer uma palavra destas. Primeira, o povo não reconheceu que Ele quebrou a lei. Segundo, o povo não reconheceu que os castigos eram a espada da própria lei que eles quebraram. Terceira, porque eles não abandonavam os cultos aos deuses pagãos. Eles continuavam adorando o bezerro de ouro. Eles eram dualistas. Eles adoravam a Deus nos dias e o bezerro de ouro noutros dias. Eles ofereciam sacrifícios, dízimos, ofertas a Deus, mas orações, louvores e adorações ao bezerro de ouro. Quarta razão, eles não se arrependiam da prática da opressão aos fracos, sabendo nós, e eu acho que vou falar nisto mais à frente, não me lembro se escrevi isto, mas se não escrevi fica já aqui falando. Nós sabemos que uma das razões da quebra da lei era a opressão aos mais fracos, a opressão e maltrato às viúvas, aos órfãos e aos estrangeiros. Deus abominava essas atitudes. Existiam leis específicas que protegiam as mulheres, as viúvas, os órfãos e os estrangeiros.
Não é assim? As próprias mulheres eram piores que os homens. Elas queriam a vinho e farra. Quinto lugar, mesmo que eu estava agora dizendo, elas não renunciavam à sua vida opulenta, farta, gananciosa. Sexto lugar, a falta de justiça por conta dos juízes. Os próprios juízes promoviam falsas justiças. Os próprios juízes promoviam subornos, corrupções em favor dos ricos e dos poderosos, oprimindo os fracos e os necessitados. Eles penhoravam a roupa dos fracos. A lei dizia: se alguém tem a sua roupa penhorada, à noite a roupa tem que lhe ser devolvida, porque naquele tempo a roupa servia de vestimenta, mas à noite servia de cobertor. E muitos pobres e fracos e necessitados dormiam ao relento nus porque lhes fora penhorada a roupa. Sexto, o que é que Deus queria dizer com converter? Converter é mudar de vida. 180 graus. Só que o povo rodava a 360. O povo rodava, mas chegava sempre ao ponto de início. Porquê? Porque eles não mudavam de vida de boca. E o que Deus está aqui dizendo é: muda de vida, não de boca, mas de coração. Deixa que eu lhe diga uma coisa hoje. O homem tirou Deus da sua visão de mundo. Na nossa cosmovisão do mundo hoje, Deus está em segundo plano. Deus é um homem pacífico, é um homem de barbas brancas, vestido branco, já muito velhinho, muito amoroso, mas ele estava quietinho no canto dele. É assim que o homem vê Deus. É assim que o homem vê o mundo. Um mundo sem Deus. E todas estas calamidades não passam de coincidências ou coisas naturais que acontecem por acaso. É o planeta a se renovar. É o planeta a se rejuvenescer. Não, amado irmão e irmã, não é. É Deus a comandar a ordem e a história do mundo. É Deus a comandar a ordem e a história do planeta. E muitas das vezes em função dos erros humanos. Estava acontecendo aqui com o reino de Israel e acontece hoje. Mas em terceiro lugar, e aqui a coisa aperta, e deixa que eu lhe diga que é os versos 12 e 13, talvez seja alguns versos que eu mais fracas interpretações ouvi ou mesmo mal interpretadas. Porque se não, vejamos, versos 12 e 13, o que é que diz? Portanto, assim te farei, ó Israel, e por isso te farei, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Porque é Ele quem forma os montes e cria o vento, e declara ao homem qual é o seu pensamento. E faz da manhã trevas e pisa os altos da terra. Senhor, Yahweh, Deus dos exércitos, é o seu nome. Pergunta é: que encontro é este? Para qual encontro está Deus convidando o povo de Israel? Eu já ouvi tanta coisa. Eu já ouvi dizer que é o juízo final. Eu já ouvi dizer que é o encontro com Deus e a sua nação, o povo de Israel, o povo santo, o povo escolhido, lá nas terras da Nova Jerusalém. Já ouvi dizer que é Deus que se encontra sobrenaturalmente com o seu povo em Shekinah, em fumaça abundante, de tal forma que as pernas não se conseguem conter. Coisas assim que eu já ouvi acerca destes dois versos.
Este é o encontro de prestação de contas. Prestação de contas, pastor? Sim. Prestação de contas. Da mesma forma que Deus chamou o povo para se preparar para receber a sua lei, assim Deus está chamando o povo para se preparar para receber o seu castigo. Êxodo 19, verso 10 e 11 diz assim: Disse também o Senhor a Moisés: Vai ao povo, purifica-o hoje e amanhã, lavem eles as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia. Porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o Monte Sinai. E depois aí nós conhecemos a história que Moisés subiu ao monte, esteve 40 dias e 40 noites, recebeu a lei em 2 tábuas, gravadas, escritas com o próprio cunho e com o dedo de Deus, e desceu para entregar a lei ao povo. Assim como Deus diz, o povo tem que se preparar para receber a lei, os direitos e as obrigações, assim agora o povo vai ter que se preparar para receber o juízo, para prestar contas perante Deus. Ora, que isto é importante nós estarmos aqui com atenção a isto. Quem lhe disse a si que você não irá prestar contas um dia? Todos nós, meus amados irmãos. A Bíblia é bem clara. Ao homem é dado viver uma vez só. E quando morrer, a seguir à morte, é o juízo. O homem se encontrará com o seu Criador para prestar contas da sua vida. Não estou falando no juízo de condenação, mas todo o homem, crente ou não, vai ter que vir à presença do Criador dos céus e da terra, do justo e soberano Senhor, para prestar contas. O povo quebrou a aliança. O povo tinha que responder por isso. Você quer ver uma coisa? Quando existe a celebração de um contrato hoje, existem 2 partes, 2 outorgantes, que celebram um contrato escrito, assinam, os 2 assinam. Se um quebrar a sua parte, o outro tem direito a ser indemnizado. Então, se nós fazemos isso como homens, o que é que você esperava que Deus fizesse? Quando Ele vê o seu contrato, a sua lei quebrada, por parte de miseráveis homens que somos, tudo por conta da nossa barriga cheia, tudo por conta do nosso egocentrismo, tudo por conta do nosso orgulho, da nossa vaidade. Nós esquecemos Deus, Deus passa para o segundo plano, nós quebramos o contrato, nós partimos o contrato, vivemos à nossa maneira. Você acha que Deus ia ficar calado? Deus iria se encontrar com o povo, não cara a cara. Deus iria se encontrar com o povo através da nação assíria em juízo. Quem era o Deus? Aí no verso 13, quem era o Deus que Israel, o povo, iria encontrar? O Deus de Israel, o Deus Criador, o Deus que se revelou, o Deus Todo-Poderoso que muda a alegria em tristeza, o Deus que abate os soberbos. É este Deus que Israel iria encontrar. Não é outro, meus amados, é este. Não é o Deus da aliança, o Deus que abençoa somente, não. É o Deus que também pune quem quebra a aliança, quem quebra o contrato. Então, o que é que significa prepara-te para te encontrar com o teu Deus? O que é que significa isto? Significa que Israel se deveria humilhar o mais rapidamente possível. Assim como lá em Nínive, com o profeta Jonas, Jonas não queria ir pregar àquela cidade.
à mesma cidade que Deus utilizou para castigar o Israel. Foi esta cidade, foi este povo, foi os assírios. Mas Deus diz a Jonas, vai e vai falar à cidade de Nínive. Jonas não queria, Jonas se rebelou, Jonas se escondeu num barco, foi lançado às águas 3 dias da barriga de um peixe, porque ele não queria ir pregar a Nínive. Porquê é que Jonas não queria ir pregar a Nínive? Porque ele sabia que se o povo de Nínive se arrependesse, Deus perdoava. E sabe o que aconteceu? Mal-humorado, contra a sua vontade, Deus foi pregar a Nínive. Em 40 dias e a cidade será subvertida a Deus. A cidade se acordou, se levantou, vestiu-se de sacos, tapou-se com cinza, se arrependeu e Deus perdoou. Porquê é que Israel não fez a mesma coisa? Se Israel se tem convertido a Deus, se Israel se tivesse humilhado a Deus, Deus não os castigaria. Mas Israel não aprendeu a lição. Foi aprender depois, mais tarde. Preparar para se encontrar com Deus é humilhar-se perante Deus e ficar preparado para receber o castigo devido. Porque foram eles que mereceram o castigo, não foi Deus que quis dar o castigo. Não, Deus não é um déspota, Deus não é um ditador. Tudo aquilo que Deus faz é justo. E na justa medida daquilo que nós merecemos. Por isso é que muitas vezes ouço assim dizer, Deus restitui aquilo que é meu. E eu digo, oh meu Pai, tu não ouças aquela oração. Se aquela gente fosse receber aquilo que tem direito, era castigo, era morte, era inferno, era mesmo, era churrascada geral. Porque é aquilo que nós merecemos. Porquê, pastor? Porque nós todos os dias pecamos contra o nosso Deus. Todos os dias nós quebramos o contrato. Mas sabemos que se nos arrependemos perante Ele é fiel e justo para nos perdoar todas as nossas iniquidades. E porque temos um mediador entre os homens sentado à sua direita que está 24 horas incessantemente intercedendo pelos seus. Cristo Jesus. É só essa a nossa salvação. Porque se não fosse Cristo e o seu sacrifício, o seu sangue, possivelmente hoje nós, no século XXI, estaríamos exatamente igual a esta nação de Israel. Prontos a receber o juízo da nossa própria transgressão. E aqui vemos a soberania de Deus novamente a par com a responsabilidade humana. Deus é amor, Deus é santo, Deus é justo, mas nós também somos responsáveis perante Ele. A nossa responsabilidade é não quebrar contratos. Queridos, o que é que nós podemos aprender, ou que lições podemos tirar, já quase terminando e fechando? A primeira coisa é que claramente o texto nos confronta, ou o texto confronta diretamente a mentalidade naturalista dos nossos dias. Quando nós vivemos hoje é tudo natural, tudo tem uma explicação. Mas escute uma coisa, a ciência pode tentar explicar, mas geralmente nunca está certa. Quer ver? Charles Darwin, o grande escritor da teoria da evolução, o mesmo homem que escreveu todas aquelas asneiradas que ainda hoje as faculdades de ciências se regem, esse mesmo homem, na hora da sua morte, as últimas palavras dele foi: estou arrependido de ter escrito tanta asneira que eu escrevi. Porque a ciência pode tentar explicar, mas geralmente nunca está certa. Porque a ciência é feita de teorias. E enquanto a teoria não for revogada, ela continua. Mas se mais tarde aparecer uma outra teoria que seja superior à teoria anterior, a anterior cai por terra e fica a nova. Portanto,
A ciência nunca está certa, ela está sempre a aprender. Até porque a ciência tirou Deus dos assuntos. Agora, em lugar de Deus, está o raciocínio, está a lógica. Só que a lógica de Deus é loucura para o mundo. Portanto, a ciência nunca pode explicar Deus. A ciência nunca pode explicar as palavras deste livro. Porque as palavras deste livro são loucura para o mundo. São ilógicas. Coisas que não têm lógica. Até porque eles dizem que isto, maior parte do que está aqui escrito, são fábulas e lendas. Mas a mesma ciência que diz que são fábulas e lendas é a ciência que comprova histórias bíblicas através da arqueologia, através dos estudos do carbono 14, a datação. É a mesma ciência que diz que são fábulas e lendas. É a mesma ciência que diz que tudo o que acontece tem uma causa natural. É a Terra a rejuvenescer, é a Terra a se renovar, é as alterações climáticas. Quer dizer, é tudo menos Deus, porque Deus, a equação de Deus é retirada do assunto e colocada em seu lugar o raciocínio. De certa forma, a ciência desresponsabiliza o homem dos seus atos. Ou seja, o homem, coitadinho, não tem culpa nenhuma. Coitadinho, o homem. Não, o problema é da terra. O problema é a mãe natureza estar zangada com o pai natureza. É assim que a ciência fala. Segunda coisa que nós podemos aprender é aquilo que nós não queremos ouvir. Que é, pastor? É que Deus, com frequência, Ele usa as calamidades desta vida para nos alertar dos nossos erros. E eu também não lhe vou conseguir explicar porque é que morrem pessoas inocentes, porque é que morrem crianças, porque é que Deus utiliza estas calamidades com todos estes prejuízos humanos e morais que nos fazem chorar de ver nos relatos dos noticiários. Eu não consigo explicar, mas eu sei que tudo faz parte da justiça de Deus. Porque Deus é santo e justo, é que as coisas acontecem dessa forma. Por isso, para que nós evitemos essas coisas, ou pelo menos para que nós vivamos menos essas coisas, é necessário que nós cultivemos na nossa vida aquele exercício que nós não gostamos de fazer, que é o exercício da autoavaliação. Geralmente eu faço isso à noite. Quando encosto a minha cabeça no travesseiro, os meus últimos pensamentos antes de adormecer é: Senhor, que ganda besta, que ganda cavalo eu fui hoje. Que ganda homem miserável fui hoje. Mais uma vez me esqueci de Ti, mais uma vez me esqueci dos valores e das éticas morais cristãs. Mais uma vez eu quebrei o contrato contigo. Nós deveríamos cultivar isto, ser normal na nossa vida. Terceiro, a coisa que nós podemos aprender é acerca da paciência de Deus. Pastor, Deus é muito paciente. Deus é tão amoroso, tão amoroso, tão amoroso que Ele tarda muito. Ele demora muito tempo, Ele tem uma paciência enorme. É maior até que a paciência de Jó. Olha que não é bem assim. Porque embora pareça estranho, Deus tem um limite de paciência. Antes de proferir juízo,
Deus manda sempre profetas para chamar o povo à razão. Quem sabe hoje, através das minhas palavras, alguém está a ser chamado à razão? Eu não sei, só Deus sabe. Mas Deus manda sempre homens, mulheres para falar, através de mensagens, através de orações, através de louvores. Ele manda sempre uma mensagem ao coração daquele que está em declínio, daquele que está em pecado, daquele que precisa ser avisado. Ele faz sempre isso. Até porque se nós olharmos para o profeta Amós, para o primeiro capítulo, ele começa, não foi à primeira transgressão, não foi à segunda transgressão, ele começou sempre contra aquelas nações, as 6 nações vizinhas de Israel, e até contra Israel. Capítulo 2, verso 4, ele diz: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Judá e por 4 não sustarei castigo. Ou seja, não vou deixar de castigar, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos. Antes as suas mentiras os enganaram, após elas andaram os seus pais. Por 3 transgressões ou por 4. Esse é o limite da paciência de Deus. A paciência de Deus tem um limite. Há uma altura que, como diz o brasileiro, a cachoeira vai transbordar. Tem um limite. Por isso, lembre-se, meu querido e minha querida, a paciência de Deus tem um limite. E há um dia que nós nos iremos, temos que ter um encontro com este Deus. Quarta coisa que nós podemos aprender é que Deus sempre chama pecadores e eles sempre resistem ao seu chamado. Deus chama pecadores ao arrependimento pelos profetas. Deus chama pecadores ao arrependimento pelas calamidades. Mas ainda assim o povo não acorda porque está cego. Está cego espiritualmente. O seu coração é pedra. Mas glória a Deus, que ainda haverá sempre um remanescente fiel. Nem toda a gente tem coração de pedra. Há aqueles que nós falamos, nós alertamos, os profetas alertaram e eles se arrependem, retornam à casa de Deus, retornam à lei de Deus, retornam à presença de Deus. Deus os perdoa, fica tudo bem. Graças a Deus. Portanto, meu amado irmão e irmã, nunca pare de falar. Nunca pare de ser um canal da parte de Deus. Nunca deixe de ser uma ferramenta que Deus possa utilizar para chamar pecadores à salvação, para chamar pecadores ao arrependimento. Quinto e último ponto. O que é que nós podemos aprender? Somente por conta da intercessão de Jesus Cristo é que poderemos ser salvos. Por nós próprios já estaríamos condenados. Ou melhor, por nós próprios condenados já não estávamos, mas por nós próprios já estaríamos castigados. A razão maior pela qual Deus ainda não destruiu o mundo, não reduziu o mundo a cinza, é porque o seu Filho, Cristo Jesus, está sentado à sua direita e o seu ministério hoje é incessantemente estar a interceder por aqueles que são seus. Essa é a razão porque Deus ainda não destruiu o mundo. Essa é a razão porque a paciência de Deus ainda não transbordou. Por causa de Cristo. Cristo manda o seu Espírito provocar em nós frutos de verdadeiro arrependimento. Pastor, mas eu arrependo-me com facilidade. Mas não é por sua causa. É por causa do Espírito Santo de Deus. É por causa do Espírito de Cristo que habita em si e em mim. Esse é a forma de eu me arrepender. Se não for o Espírito Santo de Deus, eu nunca me arrependeria. Porque eu pensaria sempre como a forma da nação de Israel. Eu já estou salvo,
Eu já fui comprado, Cristo já pagou a minha dívida e eu agora posso viver à minha maneira. Entende? Sem Deus, meu amado irmão, o meu coração nunca será sincero. Sempre será maldoso, malicioso, sempre voltado para a iniquidade, para os prazeres da carne, sempre voltado para me afastar de Deus, quanto mais longe melhor, é Ele lá e eu aqui. Toda a honra seja dada a este nosso Deus, que ainda assim é paciente, é misericordioso, é bondoso e ainda nos dá um tempinho para nós nos podermos arrepender e viver em paz com Ele e com a paz dele. Amém, amados irmãos? Que o Senhor possa trabalhar no vosso coração, que o Senhor nos retire os nossos corações de pedra e coloque corações de carne, corações voltados para Ele, disponíveis para Ele, abertos para Ele. Porque só assim, meus queridos, é que nós podemos viver naquela paz que o mundo tanto anseia. Gasta bilhões e bilhões de euros e dólares para comprar essa paz e nunca a encontra. E nós, com um passinho de humildade e de arrependimento, ainda assim nós podemos viver em paz com Deus e com o Deus da paz. Amém? Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã, e até uma próxima oportunidade, em nome do Senhor Jesus.